desde que você começou a atuar nessa área, de lá para cá, qual que você sente que foi o caminho evolutivo das manifestações artísticas e da arte de uma forma geral? Bom, a arte mudou, não só aqui, né? Mudou no mundo. Porque a arte contemporânea, uma das características da arte contemporânea é que não existe limite. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim e para o mercado de arte, arquitetura e decoração curitibano. Há 40 anos ela é galerista e hoje nos trará em primeira mão as notícias e o que podemos esperar do livro de lançamento dos 40 anos de carreira. É com um prazer imenso que eu vou conversar agora com a Zilda Fraletti. Zilda, quero te agradecer. Muito, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje para nós falarmos de um assunto tão gostoso, né? Digno de celebração. Hoje o tema do nosso bate-papo é celebrar os 40 anos da tua trajetória. Obrigada, Melissa. Imagina, quem agradece sou eu. Estou muito feliz de estar aqui e de poder conversar com você sobre isso, né? Os 40 anos, o tempo passa tão rápido, quando a gente vê, já foi. E estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Nunca vou cansar de dizer para você o quanto eu admiro o teu trabalho, o quanto eu tenho um carinho imenso pela pessoa maravilhosa, pela profissional incrível, pela galerista estupenda que você é. Você é uma referência para mim em muitos aspectos, sabe disso. E então eu queria, para mim é um motivo de muita felicidade trazer em primeira mão o livro que vai ser lançado até o final do ano e que você contasse um pouquinho pra gente do que os teus leitores e quem acompanha há muito tempo o teu trabalho pode esperar dessa publicação. Claro. Então, eu estou lidando com esse livro desde o fim do ano passado. Eu não queria fazer nada, mas no fim do ano passado, né, um dia caiu assim a minha ficha de que ia fazer 40 anos que eu comecei a trabalhar com arte. E aí eu fiquei com aquilo assim, comecei a comemorar, assim, comentar com as pessoas. Aí falei para uma pessoa, nossa, precisa comemorar. É um marco. A outra, tem que fazer uma festa. Falei, ai, festa não tenho vontade. E vários começaram, faça um livro. Não vou fazer livro para contar minha história, minha vida, não. Até que um dia, eu não sei se alguém falou, eu fiquei pensando, peraí, não é a minha história. Não estou contando a minha história. É a história de 40 anos dos artistas, do que aconteceu em arte em Curitiba nesse período. Então, aí eu fiquei mais assim, né? Fiquei, então acho que dá. Aí o que eu fiz? Liguei para o Zé Carlos Fernandes, que você conhece, o jornalista que eu adoro, que eu lia na Gazeta do Povo, os perfis dele, eu ficava embasbacada nos domingos, eu ficava lendo, mandava mensagem para ele, Zeca, como é que você fala desse jeito, né? Aí eu liguei para o Zeca e falei assim, Zeca, estão me dizendo para fazer um livro desses 40 anos, tal, da arte em Curitiba, eu só faço se você fizer um texto. Quer dizer, eu queria que ele fizesse o livro, mas ele falou assim, do livro eu não consigo, mas um texto eu faço. Então eu vou fazer seu perfil. Falei, olha, então vamos, acho que a coisa está começando, né? E ele me indicou uma editora, que é a Tela Aranha, e eles já vieram com o Iago, que é jornalista e que trabalhou no Museu Oscar Niemeyer, trabalhou na biblioteca, então ele tem essa pegada artística, ele conhece as pessoas. Aí comecei a lidar no começo do ano e foi um trabalho assim muito grande. Por quê? O que eu tenho de muito legal desse tempo todo? Fotografias, vídeos, entrevistas para o Bessa e coisas assim que eu guardei. E recortes de jornal. Nossa, o acervo deve ser riquíssimo. Eu tive que mandar, daí o que eu fiz? Passei o carnaval e mais umas 2 semanas separando papel, revista. Eu tenho todas as revistas do Núcleo, as revistas da Casa Cor. E eu não sou acumuladora, tá? Isso é coisa porque eu falava assim, isso é legal, vamos guardar.
recorte de tudo que saía, e você sabe disso. 40 anos de trajetória, imagina quanto... E realmente, muito... assim, você sempre teve uma vida muito exposta na imprensa, porque realmente foram muitas realizações, foram muitas exposições, né, muitos artistas, Hilda, que você promoveu, você sempre teve um trabalho muito repleto de dinamismo e de novidades. Então, eu imagino o tamanho do acervo. Mas muito, eu tive que mandar fazer um armário para guardar, aí joguei fora um monte de coisa, mandei digitalizar todas as fitas que eu tinha do Bessa, que ele quando fazia as entrevistas do Jet Set, ele mandava, né, uma cópia. Sim. Digitalizei tudo e as fotografias e tal fui organizando por assunto, por ano, por exposição, catálogos. E daí até o Iago me ajudou a fazer isso. E daí eu fiquei assim, puxa, mas é uma história, porque... mesmo assim do que saía em colunas sociais das exposições, tem a cidade inteira. Eu fico olhando, é até meio ruim, porque a gente fica olhando ali e fala assim, ai meu Deus, fulano morreu, fulano não sei o que, cicrano não sei o que. Muita gente já não está aqui, nesses 40 anos. Mas é uma viagem. Então o livro vai ser assim, ele vai ter o texto do Zeca, né? Que eu chorei quando li, porque ele me entregou a semana passada, ele é maravilhoso. E daí ele fez 2 entrevistas comigo e escreveu de um jeito que as minhas filhas falam assim, mãe, como é que ele conseguiu pegar a sua vida assim, né, em 3 páginas? Resumir, né? 40 anos em 3 páginas. De um jeito tão lindo, né? E vai ter isso, e daí a ideia de conversar, também eu queria algo de alguém da arte mesmo. Aí nós convidamos o professor Fernando Bini, né, que é uma super referência, maravilhoso, que todo mundo ama, para fazer um texto sobre o que aconteceu nesses 40 anos em Curitiba, de arte. E ele fez um texto também glorioso, cheio de referências e conta toda a história da arte, não só em Curitiba, né, o Paraná, mas... o contexto, a contribuição nacional também, porque não foi algo que se limitou a Curitiba. Não, porque tudo é junto, né? Sim. E no texto do Bini, eu falei assim, não é para falar de mim, não tem nada que falar de mim, é arte, tal. E realmente foi bem... Tá lindo o texto também. E daí nós estamos fazendo, o Iago e eu lá trabalhando e selecionando um histórico através das exposições de todos esses anos. O que aconteceu aqui, o que aconteceu ali. Começa, não tem imagens, mas eu comecei em 84 com os consórcios de arte, né? Que foi a minha mãe que teve a ideia, que viu essa ideia. E que foi completamente inovadora. Galeria, totalmente. Porque existia em Londrina, né? Numa galeria, e minha mãe trabalhava lá com a fazenda do meu avô e tal, lá no norte. Então, um dia ela chegou no hotel, lá em Londrina, e do lado tinha uma galeria de arte. E ela estava um agito, ela falou, subiu, tomou banho, se arrumou e foi lá. Aí ela veio no fim de semana e falou assim, nossa, para mim e para o meu ex-marido, né? Vocês não sabem o que eu vi numa galeria. Eles fazem consórcio de arte, era uma reunião, e daí sorteiam para as pessoas e tal. E daí a gente ficou olhando assim, né? Nossa, vamos fazer isso aqui? Aí o que nós fizemos? Ligamos para o Zimmermann, né, que é meu amigo amado, e vamos lá conversar com ele, e ele achou o máximo, né, porque a proposta era a seguinte, junta 10 pessoas, cada uma paga 1/10 da obra por mês, ou seja, em 10 meses ela vai pagar a obra inteira, e todo mês a gente compra uma obra do artista e faz um sorteio. Bom, isso nós começamos primeiro com dois grupos, 20 pessoas. Em 6 meses nós tínhamos mais de 170 pessoas. Então a gente começou na sala da minha mãe, passou para a minha e passamos a alugar a sala de hotel, do Hotel Slaviero, sabe? Porque era tanta gente, mas tanta gente. Daí já ali a gente fazia... Vocês fomentaram muito o olhar para a arte. Foi. Né? Sabe o que era? Nós facilitamos... muito tempo depois eu percebi que eu comecei incentivando o colecionismo, porque as pessoas até hoje me falam assim, nossa, eu comecei uma coleção com você, ou eu ampliei a minha coleção com você, e foi uma coisa assim que foi tão rápido, Meli, que a gente começou a fazer, logo depois as galerias começaram a fazer, pessoas faziam em casa. Imagina. Teve gente que resolveu abrir galeria foi cliente e daí resolveu abrir galeria. Então foi assim, e tudo isso muito rápido, mas só que eu trabalhava em Foz do Iguaçu, né? Eu dirigia as Cataratas do Iguaçu, aquele complexo turístico lá, que era uma concessão para a Serra Almeida.
O meu ex-marido trabalhava na Dow Química e minha mãe trabalhava no norte com as coisas do meu avô. Então, era uma coisa que a gente fazia, mas ninguém podia se dedicar totalmente. Sim. Mas foi indo. Era a atividade paralela de todos. Dos três. E daí a gente fazia reuniões e apresentações sobre arte, mercado de arte, trazia os artistas conversavam com as pessoas, fazia coquetel. Era uma festa, tudo era festa. E isso nós estamos falando de que ano? 84. 84. Aí em 85 eu estava grávida da minha segunda filha, né? A Priscila tinha acabado de nascer, ela é de 84 também. E eu engravidei em 85 e veio a empresa, a Dow Química, pediu para... O Luiz seria transferido, mas promovido e tinha que morar em São Paulo. Aí nós no auge, né, tem que morar em São Paulo. Aí fomos para São Paulo. E daí minha mãe ficou um tempo tocando aqui, mas ela sozinha, ela falava, não, sozinha eu não consigo. Então a gente deixou acabarem aqueles grupos, mas nesse meio tempo nós fomos para São Paulo e abrimos o escritório de arte lá, nos Jardins, e lá nós começamos a fazer os consórcios. Então lá também foram os consórcios. E esses consórcios Aí, depois disso, a gente voltou em 91 para Curitiba, abrimos o escritório de arte aqui. E em 94, eu abri ali no Design Center a galeria, onde eu estou até hoje, né? Com uma saída de um tempo, mas você ampliou depois a galeria ao longo dos anos, mas lá dentro. Lá dentro. Sempre no mesmo teve endereço. um período que eu saí, né? A gente saiu, foi lá para a Comendador Araújo. Ah, sim. De 98 a 2001, acho que é isso. E lá fizemos uma baita galeria com um antiquário, tinha uma sala só para fotografia, era uma coisa totalmente inédita, né? Era enorme, pé direito, tinha uma sala de um auditório para 30 pessoas, era uma baita galeria. Mas era uma época meio cedo, né? Não cabia. Era muito inovadora para ela. Foi muito antes do que era. Hoje em dia seria maravilhosa, mas foi muito antes. Estamos falando de 30 anos atrás. E daí, mas foi muito bom. Só que daí o que aconteceu? Eu me separei em 2001 e pagar aquela galeria, aquele endereço lá, era uma coisa maluca, né? Aquilo era coisa, não fui eu que quis ir para lá. E daí eu ia entregar o imóvel quando uns amigos me disseram, olha, a gente queria fazer artefato aqui, nesse endereço. Falei, pois eu vou entregar, podem pegar. Aí eles falaram, não, nós queremos com você. Eu fiquei, né, mas artefato? Eu não lido com móvel, eu não sei vender móvel, não sei nada disso. Eu sei que para encurtar, a gente foi e fizemos a tal do artefato, e que inauguramos em novembro de 2002, com a sua presença, sim, o seu trabalho. Sim, era isso que eu ia contar. Gente, a Zilda, ela foi para quem não sabe dessa trajetória nossa de muito tempo, a Zilda foi a maior incentivadora profissional que eu tive. Eu digo que ela é minha madrinha de profissão, por pouco não foi minha madrinha de batismo, né? E realmente, assim, se não fosse o apoio, o incentivo e o quanto ela acreditou em mim e viu o potencial, eu não estaria aqui hoje, não teriam se passado já 22 anos. Foi ontem. Foi ontem. E começou com artefato, né? Ela começou e daí veio assim, falando da questão, né? Você sempre teve uma vida muito voltada à arte. Sim. Esse foi o momento onde você realmente se inseriu de vez no segmento de arquitetura e decoração. Sim, e foi difícil. Que vem até hoje, não diretamente, mas participando de mostras, participando Sim. de tudo que se refere ao segmento de arquitetura e decoração também, né? Você sabe, né? São áreas muito correlatas. São. Não, é que não tem como você fazer arquitetura sem pôr arte. Sim. Porque a arte não é só pintura, só artes visuais. A arte é tudo, né? Tudo assim, eu digo, tudo que é expressão do ser humano, que o ser humano tem que pensar, tem que criar, tem que usar a sua humanidade, é arte, né? Então, música, dança, teatro, cinema... Até hoje em dia, até culinária, né? Os chefes têm exposição nos grandes museus, já teve do Ferran Adrià e tal, moda. Tudo isso é o quê? É criação humana. Nós somos, o que nos diferencia também dos animais? Nós somos criativos, nós temos alma que eles também têm, mas enfim. É a criatividade, é a criatividade. E a emoção. Aí, então, quando as pessoas dizem assim, tudo é arte, a arquitetura é arte, um prédio é arte. Não, não é arte. É criação humana, é uma coisa que é o mesmo processo que a pessoa vai usar. Mas arte é diferente, arte não é
Por exemplo, design. Você está sentado numa cadeira de design, ela é pensada para uma pessoa sentar, ela tem ergonomia, ela toda, né, tem uma finalidade. Ela foi pensada de uma forma funcional. Funcional. A arte não. A arte, ela existe, como dizia o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta, né? Porque se a gente não tivesse arte, na pandemia, nós teríamos todos enlouquecido. Sim. Todos. Porque o que todo mundo ficou fazendo? Ficou vendo séries, aquilo é arte, são artistas que estão trabalhando. O que envolve? São tantas formas de criação, né? Num filme, numa série. E tudo aquilo foi sendo assim, nos tirando da realidade, porque realmente, o que é uma das características mais gostosas da arte? Você vai num museu, vai numa exposição, parece que o tempo muda, a passagem do tempo muda, né? E você passa a viver uns momentos ali que você sai daquilo. Por quê? Porque você está vivendo, se conectando com outras pessoas através do que elas puseram no mundo. Porque o que a pessoa faz? Cada artista faz diferente. Por quê? Ele teve uma vida diferente, ele teve uma educação diferente, tudo é diferente. Cada um vai pôr para fora as dores, sim, o sofrimento. Se expressa de uma forma. Todos. Por isso que não tem valor, que a gente, quando está mais envolvido, não tem valor a arte que é igual dos outros, porque daí você não está pondo nada no mundo. Se for para pôr nada no mundo, melhor não pôr, né? Então, não, mas é verdade. A autenticidade é algo bem desejável. E cada artista tem que ter a sua linguagem. Claro. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas aquele fulano faz tão bem feito o trabalho, né? Faz, mas para mim não é artista, é copista, porque eu conheço igual, sabe? Eu sei que outra pessoa já fez. E daí a pessoa quer se expressar, quer ser artista e tal, mas ela tem que puxar de dentro dela o que ela vai pôr no mundo. Você põe no mundo o seu trabalho, essas conexões maravilhosas e tal. Eu ponho no mundo o que eu amo, que é levar arte para as pessoas, mostrar, né, os artistas, porque é muito complicado, é uma coisa que eu conversava muito com o Zimmermann, né, a personalidade artista e a personalidade mercado, a personalidade pessoa que vai vender, que vai divulgar, que vai fazer marketing, não combinam, eu não sei fazer nada. Se torna complementar, né? Mas é muito difícil você conseguir ter isso na mesma pessoa. Esses dois talentos. Muito difícil. Tem, mas são poucos. Sim. Mas é assim, eu não quero fazer arte, eu não sei fazer. Não faria, eu faria uma porcaria que ninguém ia querer ver. Mas eu tenho esse outro lado. Que é o lado de incentivar e fomentar. Exato. E porque o artista não... É muito difícil um artista que vai lidar com o mercado pessoalmente dar certo para ele. Ele vai sofrer muito. Porque ele tem que ser livre para criar. Ele tem que criar o que ele quer. A hora que ele for lidar com o mercado, ele vai ouvir coisas que ele não precisa ouvir. Né? Ele não é legal ele ouvir certas coisas. O lado lúdico vai ficar comprometido. O lado criativo vai ficar comprometido. Ele vai ficar ligado no mercado e vai perder a espontaneidade. É uma coisa que a gente diz muito. Não, mas o fulano, ele tinha que ser mais comercial. Ele é um artista. Ele é um artista, ele precisa de alguém comercial do lado dele. Para gerenciar isso. Quem me ensinou isso foi o Juarez Machado, uma vez. E daí que a gente estava no ateliê dele lá, na década de 80, conversando, e ele falou, eu não aguento, eu estava como galerista, como marchand, né, comprando as obras para vender, aquela coisa toda. E ele falou, como é duro vender direto, as pessoas querem vir no meu ateliê direto, mas daí eu não posso trabalhar porque eu tenho que receber a pessoa, eu tenho que servir coisinhas e bebidinhas e não sei o quê. Aí tem que ficar conversando, aí eu tenho que ouvir coisa que não é bom ouvir para quem criou aquele trabalho. Aí eu tenho que negociar, eu odeio negociar, e a maioria dos artistas não tem que negociar, porque daí as pessoas querem pichinchar, é como pichinchar o filho da gente, sabe? Assim, com toda certeza. Fazer pouco do filho da gente. Então, é muito sofrido. A gente... Não, e tem essa questão assim, e além de tudo isso, eu ainda tenho que ligar um botão de liga e desliga para criar. Não tem como. E para criar tem que ficar dentro dele mesmo. Sim. Né? Sim. Nem que seja por algum tempo. Sem ser interrompido. Com certeza. Zilda, me conta uma coisa. A gente tem falado muito sobre essa avaliação subjetiva que as pessoas têm, né, em relação à arte. E a gente nota uma insegurança muito grande quando você fala dos consórcios. Você é uma pessoa que promove muitos workshops, palestras, reuniões para falar de arte. Uhum. E a gente percebe que às vezes as pessoas vão muito para escutar.
mas interagem muito pouco por um receio de dar a sua opinião, né? E eu queria que você comentasse isso um pouco com a gente, porque a gente nota que é um mercado que tem um fascínio muito grande, que desperta um lado emocional das pessoas, né? Muito intenso, mas que as pessoas ficam inseguras exatamente, de falar sobre isso de uma forma aberta, da forma como elas veem determinada obra ou determinado trabalho, né? Como que você percebe isso no teu dia a dia, conversando com as pessoas sobre arte? Então, eu sempre falo muito para as pessoas que quando elas entram na galeria, elas não têm que falar. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu não entro em galeria porque eu não sei o que dizer. Ninguém sabe, a maioria não sabe mesmo. Eu não entendo de arte. Até a gente, quando entra numa galeria fora do Brasil, ou numa galeria grande, fica meio assim, não é nada difícil, não é de acontecer, não é estranho. Mas a gente sempre diz, entre e vem olhar. Você não tem que falar, quem tem que saber falar aqui somos nós, quem está dentro da galeria. Mas quem vem tem que sentir, porque o que você vai fazer? Você vai ver obras de artistas diferentes, você vai ver diferentes formas de expressão, você vai saber o que as pessoas estão querendo pôr no mundo hoje em dia, né? Porque a arte também tem a ver com o contexto histórico, né? A arte de hoje não é a arte de 100 anos atrás, é tudo diferente. Então a gente sempre diz, venha para sentir, olhe, veja o que te diz, sabe? É como em museu, você não tem que chegar lá e entender tudo que está lá dentro, mas veja o que conversa com você, solte o julgamento, né? O racional. O que você sente. Veja o que você sente, porque isso ajuda no autoconhecimento. A gente sempre fica assim olhando as pessoas, é tão interessante porque às vezes a pessoa não sabe do que gosta. Acontece, você pergunta, mas então a pessoa quer ver um quadro, tá, mas do que você gosta? Eu não sei do que eu gosto. Então vamos tentar descobrir. Aí você mostra um, mostra outro. Não, vermelho não gosto. Pronto, um dado sobre você não gosta de vermelho. Parará. Não, eu não gosto de abstrato, tá bom. Então vamos ver figurativo. Sabe, você vai indo. E é muito importante a pessoa saber quem ela, do que ela gosta, o autoconhecimento. A vida fica muito mais interessante e você depende menos dos outros, porque daí você decide o que você quer. E é interessante porque crianças que são educadas com arte e visitando museus e criando também, tendo a educação, arte e educação, elas se tornam adultos que pensam por si próprios. E isso ajuda na profissão, nos relacionamentos, ajuda em tudo, na autoestima. Você ter a visão crítica das coisas, né? Você realmente ter a tua opinião baseada na tua experiência e não em relação ao que os outros esperam de você. Que é tão fácil, né? Todo mundo ir na manada e todo mundo achar a mesma coisa. É fácil, mas é muito melhor você ter a sua opinião, né? E isso só com cultura, no sentido com exposição à arte, leitura, literatura, tudo, né? Cinema, música e tal. Qualquer forma de expressão artística faz com que a pessoa cresça para ela mesma, não é para ninguém. E ela vai se tornar melhor profissional quando ela tem mais essas referências, repertório, tudo. Muda tudo. Por isso que é importante a gente dar para as crianças essa facilidade, porque elas vão se tornar adultos melhores. Zilda, você comentou agora há pouco, vou puxar para uma frase que você falou. A arte de 100 anos atrás não é a mesma arte de hoje. Não precisamos chegar nos 100 anos, chegando nos 40. Desde que você começou a atuar nessa área, de lá para cá, qual que você sente que foi o caminho evolutivo das manifestações artísticas e da arte de uma forma geral? Bom, a arte mudou, não só aqui, né? Mudou no mundo. Porque a arte contemporânea, uma das características da arte contemporânea é que não existe limite. Não existe limite, assim. Por exemplo, antes, como é que era? As esculturas ou eram de bronze ou eram de mármore, as pinturas eram óleo sobre tela, acrílica sobre tela, desenho, gravura, né? A arte diz muito sobre o contexto histórico que você está vivendo. Mas o que aconteceu? A arte contemporânea, né? Isso lá 100 anos atrás, com Duchamp, quando ele pegou um urinol e botou num concurso e disse que aquilo era arte, assinou, e daí botou num salão. Enfim,
aconteceu a partir dali? Que quando o artista diz que é arte, né, um artista bom, né, é arte. Então, a partir dali, foi quando a gente começou a ver que não existe limite de material. Então, existe, a pessoa pode fazer com barbante, pode fazer com água, é arte, do mesmo jeito. Com vídeo, são coisas que foram mudando completamente, né? E, então, isso mudou, e mudou muito também a forma de expressão, era mais comportado tudo, né? Era muito mais figurativo, comedido. No mundo todo, o abstrato já estava, né, fazia muito tempo, já tinha começado lá no início do século, já tinha os americanos lá, já estavam também no abstrato e tal. Mas aqui ainda era muito difícil, ainda estava muito na coisa da Marinha, dos Pinheiros, da figuração bem naturalista mesmo, né? Então, isso foi melhorando com o tempo, né? É uma coisa meio demorada, mas foi isso, melhorou. E também os artistas mudou. Naquela época, as galerias, quando eu comecei, eu visitava todas as galerias, ia em tudo que era exposição. E isso não mudou, né? Porque não, o senso... continua, né? A curiosidade, né? Não, e a gente tem que estar né, ligada, né? Não, isso é fabuloso. Mas, Melissa, era assim, eu lembro dos galeristas da época, tinha várias galerias, acho que tinha mais galeria até naquela época aqui. O galerista ficava sentado atrás de uma mesa a tarde toda e vinham artistas e vinham pessoas, aí ficavam ali, tomavam cafezinho e conversando. E as obras eram menores, eram pequenas, então a pessoa vinha, comprava e levava. A galeria não tinha que ter, como hoje nós temos que ter, um carro, um motorista, colocador, né, o motorista que vai, porque hoje em dia as obras são grandes, é completamente diferente. E a gente tem que mandar, né, demonstração, leva para as pessoas, que a gente faz com muito prazer, porque é legal a pessoa ter certeza de que vai gostar, porque às vezes a pessoa fica insegura, né? Será que vai ficar bom na minha casa? Mesmo com os arquitetos, a gente trabalha muito com isso, de levar, né? Aí leva, pendura, faz, não sei o quê. Então, hoje em dia, galeria, e você entra na galeria hoje, você não vai ver ninguém sentado quietinho. É o tempo inteiro coisa acontecendo, né? Porque tu tem que estar muito dinâmico. E nós temos uma estrutura muito pequena, porque a galeria tem 4 pessoas, então todo mundo faz tudo, né? A gente faz a montagem, a gente faz isso, faz aquilo. Mas isso de vocês todos se envolverem é muito bacana, porque o cliente, ele quer ter esse convívio, esse envolvimento de vocês, né? O Carlos hoje é teu sócio na galeria, mas trabalhou contigo muito tempo antes, Pois né? é, isso que eu ia falar agora. O Carlos está comigo há 18 anos, eu acho. Ele foi com 17. Ele começou a trabalhar com 17 como vendedor. Então, ele foi crescendo junto, né? E há 4 anos ele se tornou sócio, ele é sócio da galeria, e ele cuida da parte comercial. E eu cuido mais das outras coisas. Então, ele já conhece, né, tudo, os artistas já conhecem. Então, é uma coisa muito assim, muito dinâmica e muito pequena mesmo, porque a gente vê galerias de São Paulo que tem 8, 10 pessoas, uma galeria pequena, média, como a nossa. Mas a gente faz tudo, né? A gente fica ali. E o que a gente nota é que essa proximidade com o público, né? Na hora que... Porque eles querem escutar, né, Zilda? A arte é emoção. Sim. E em cima dessa insegurança que a gente vê das pessoas, às vezes, terem aquela falsa impressão de que elas não entendem de arte. Esse direcionamento, esse apoio, essa troca de informação com vocês diretamente é muito rica, ainda mais pro consumidor exigente, porém um pouco desconfiado de Curitiba. Então ele precisa ter acesso a uma informação que vocês conseguem trazer de uma forma muito natural para ele. Mas a gente entende, sabe? Porque quando você compra uma obra de arte, é como quando você está construindo uma casa ou um apartamento, você está fazendo toda a sua ambientação. É uma coisa que é a sua vida, né? Muitas vezes, é o sonho. Você vai morar ali dentro, né? Seu casulo. Tem que ser como você gosta. Sim. E eu sempre brinco que obra de arte é parente, porque tá ali o dia inteiro, todo dia você vai ver, você vai conviver. Parente chato a gente não quer por perto, né? Então, a gente tem uma conexão que tem que ser mais profunda, tem que com certeza. É um prazer.
tão grande você conviver com uma obra que você curte, que te fala alguma coisa. Ela pode te lembrar da infância, ela pode te lembrar do seu pai, ela pode te lembrar de uma viagem que você fez, porque tem isso, né? A obra te faz evocar memórias, então ela é para você, para quem mora ali dentro. Assim como não dá para pôr uma obra que um gosta e os outros não gostam, né? Você tem que sabe, assim, no segundo episódio que a gente teve aqui, a Dani Barranco falou muito disso. Dessa questão da arquitetura com alma. Você ter a possibilidade de chegar na tua casa, você olha para um canto, você olha para o outro e você realmente ter lembranças, memórias afetivas sim, de momentos da tua vida, aquilo te remeter a algo maior. Então sim, a gente tem que ter o equilíbrio entre o bonito e o emocional, mas realmente é algo que só a arte consegue te proporcionar. Eu acho assim, mas nisso que eu acho que é o papel principal dos arquitetos, o papel muito dos designers de interiores, é criar esse local onde a pessoa tenha a história dela e tenha o que é novo, bonito, o que que surgiu agora, né, que é atual. Mas você não pode tirar a história da pessoa, porque vira showroom. E ninguém quer morar dentro de um showroom. Né? Então, você tem coleções. Eu acho lindo quando eu vejo um arquiteto, alguém assim que pega uma coleção da pessoa, e pode parecer cafona ter coleção. A maioria das pessoas, muita gente tem coleção, pode ser do que for. E ele consegue dar um jeito de pôr num lugar que a pessoa curte, valoriza. De uma forma a valorizar, enaltecer. Eu vi o episódio eu assisti todos os episódios, né? Mas o da Dani me chamou muito a atenção isso. Esse valor emocional. Esse valor emocional, porque é muito, e eu que trabalho com muitos arquitetos, eu sei que ela faz isso. Porque ela quando põe, outro dia ela foi na galeria, eu falei assim, Dani, você é cliente dos sonhos. Ela vem com a parede, ou as coisas assim, o layout, com as obras que ela já tirou do site. Ela fala, aqui eu quero uma obra de fulano de tal. Tem assim, gente, aqui eu quero desse artista que não sei o que, não sei o que. Sabe assim, você vê que a pessoa parou, pensou, para entregar uma coisa super... Se conecte totalmente com o cliente. Porque o que adianta, né, isso já é minha visão, né? Você vai, a pessoa gasta um caminhão de dinheiro. Sim, né? Investimento altíssimo. Investimento altíssimo, construir uma casa grande, ou construir e decorar um apartamento. Sempre é bastante, seja qual for o padrão da pessoa. Sempre é mais do que a gente imagina. Mas daí a pessoa vai, investe. E quando chega no final, porque é o final, né? Eu sou o final. É de toda a cadeia as obras de arte são... Geralmente... É muito comum os arquitetos chegarem pra mim e disserem, eu não consegui fazer foto daquele projeto para te mandar, porque ainda não tinha obra de arte. Não, é o último estágio. E é uma coisa assim que a gente até fala para os arquitetos, mostre para o cliente no projeto que vai precisar obra de arte, para ele saber lá no começo, para ele não ficar... Porque o que acontece? Eles chegam a terminar a obra, 2 anos depois eles vão atrás das obras de arte. Sabe? Mas ficou com a casa meio... Mas o arquiteto vazia não pôde... Lá. Ficou. Porque tem gente que consegue, né? Eu, quando mudo, penduro primeiro os quadros, depois vou fazer o resto. Eu não consigo olhar a parede vazia. Mas eu acho assim que a pessoa investiu, e às vezes quando você vê o final, eles põem uma obra que é fraquinha, que não era para aquilo. Porque se você está pondo... o design daqueles que são os top do Brasil, se você está pondo os móveis, o mármore maravilhoso, está pondo tudo, né? A boiserie e tal, de melhor. Aí você vai pôr uma obra de arte meia boca, média. Para mim, né, que eu sou mais... derruba, porque eu fico assim, ai meu Deus, que pecado, que pecado. Olha, dá espaço para pôr uma obra de um artista bacana, que passa uma coisa mais forte para as pessoas, que tem uma história, que você vai pegar, vai pôr um livro ali daquele artista, ou vai contar. Porque tem outra coisa também, assim como as pessoas gostam de contar para quem vai visitar, né? Olha a minha casa, porque eu gosto dela que está ali. Sim. Olha que lindo, olha os móveis que eu pus, olha não sei o quê. Ela vai gostar também de falar, olha, essa aqui é de tal artista, é um orgulho, é uma admiração que você tem por uma pessoa que criou algo único no mundo,
né? Então, por isso que, com que eu toda certeza, porque a arte não tem uma igual a outra. Não. Por mais que você tente replicar... Só se copiarem. Não, e mesmo assim não fica igual. Não fica igual. Não fica. A gente olha e sabe, não fica. E a mesma coisa, desculpe, com os empreendimentos, né? As grandes empreendedoras, hoje em dia estão pondo mais obra de arte. E veja, isso era uma coisa que eu queria falar com você, para saber como que você está vendo isso. Eu trouxe o Felipe da Piemonte, conversei com ele sobre isso, alguns movimentos que a gente tem notado na cidade. E você, Zilda, como galerista, eu queria muito ter o teu olhar. O que a gente tem notado é que a arte, ela está vindo, ela está sendo cada vez mais incentivada, né? Em locais diferentes da cidade, pelo menos a minha avaliação, que é uma avaliação muito mais leiga do que a tua. Os empreendimentos buscando valorizar, trazendo obras de arte, e sim, a gente sabe que ainda tem muito mais a se fazer, mas a gente nota um movimento que nem essa questão do croma que o Felipe falou, eu fui lá no lançamento, que foi. E tem, né, toda, agora é uma coisa assim, incentivo que de repente, todas praticamente começaram a se ligar, né? Eu sofria muito quando eu ia em lançamentos, porque eu cheguei aí em lançamento de uma super incorporadora, né, e tal, e que era de luxo, eram apartamentos caríssimos. E na área comum era um horror, mas um horror, era assim, muito ruim. Eu cheguei a falar para uma pessoa... Não teve curadoria, escolheram qualquer coisa e colocaram lá, que combinava com o sofá. Eu falei, pois é, mas a pessoa, eles vendem um apartamento desse valor e a pessoa que vai morar aqui vai ter que conviver com isto? Porque isso não está certo, não é justo para quem está comprando. Eu já fico meio assim, fico com pena de quem vai ter que conviver com aquilo, porque tem coisa que é ruim mesmo, não adianta a gente, como tem qualquer coisa. Não, e o público de alto padrão, por mais que muitas pessoas digam que não entendem de arte, você tem um repertório cultural muito amplo. Eles viajam, então você consegue eles vão ter ao museu, e eles têm esse olhar do que é bom e do que não é bom. Eles têm, sabe? Claro, não é todo mundo, a pessoa pode ter, de repente, ganho dinheiro há pouco tempo e tal, está entrando, mas ela vai entrar, ela vai contratar a gente, ela vai aprender, né? O olho da pessoa você vai percebendo o que é bom, assim, que tem qualidade maior, como tudo. Como diz o Ferreirinha, né? O paladar não retrocede. O paladar não retrocede. Começa a conviver com o que é bom, exatamente. É muito difícil retroceder. E daí eu acho maravilhoso isso que está acontecendo. A gente tem trabalhado com muitas, temos colocado em vários, na área comum de vários empreendimentos, obras boas. Tenho achado maravilhoso quando eles fazem... assim, fazem exposições, eu ponho o nome de um artista, compram obras e tal. Acho tudo maravilhoso, só espero que não seja uma moda, um modismo para vender imóvel, né? Eu espero, e acho que é o que vai acontecer, é que isso vai ficar. Sim. Porque vai ser uma necessidade, não é? As pessoas vão começar a cobrar, né? Que tenha a boa obra. A compra é emocional. E na hora que você enxerga a arte, com que você se conecta ali, aquilo realmente te traz um conforto, né? Então, também espero que seja um movimento que não seja um modismo, que venha para ficar. Porque a gente tem visto, aquele painel que o André Mendes fez ali Então, eu tenho visto movimentos... Aquela foi bem pacífica, né? Isso, movimentos na cidade que têm buscado valorizar a arte. Sim. E o público tem... recebido de uma forma muito boa. Muito boa. Né? Então, eu queria saber o teu olhar sobre isso, sobre esses movimentos, Zilda. Eu acho maravilhoso. Eu acho assim, eu não gosto, por exemplo, tem uma coisa que eu não gosto, que é aquela coisa que certas prefeituras fazem de obrigar a pôr obra de arte na fachada, escultura na fachada, coisa assim. Eu não gosto, sabe por quê? Em primeira, você fala assim, é maravilhoso. Não é, porque daí as construtoras, quando vão pôr, pegam algo baratinho, só para cumprir aquela obrigação. Eu já vi acontecer em cidades que daí fica a cidade lotada de obra ruim, porque é barato, mas é obrigatório. Então, sou contra. Zilda, e assim, falando de obra ruim e de obra boa, a gente sabe o critério
enorme que você tem na escolha dos artistas que você representa. Hoje a gente tem o André Mendes, né, que eu adoro o trabalho dele, Juliane Fugante, entre tantos outros maravilhosos com quem você atua diretamente na galeria. Conta pra gente hoje quem são os artistas. Então, todos eu não vou conseguir, né? A gente trabalha com mais de 30 artistas, mas os não que trouxe são... a colinha. Não trouxe a colinha, não peguei o site. Mas a gente, ó, os que são mais assim, que estão desde o começo com a galeria, né, comigo ali. A Juliane está desde 2001, Juliane Fugante, é uma parceria enorme, né? E é a única galeria com que ela trabalhou esse tempo todo. A gente já viajou pelo mundo expondo, ela já expôs muito, o Marcelo Conrado também. E, nossa, a gente já foi expor, eles foram expor na Embaixada do Brasil, de Londres. Eu já vi vocês viajando muito para expor. Na Casa do Brasil, da Espanha, em Portugal, na França, em Paris, em Berlim, sabe? Fui para o Paraguai, Bienal do Paraguai com a Juliane. Então, é uma coisa assim que é uma convivência muito grande e muito próxima, né, com eles, porque nós fomos crescendo junto, nós fomos indo. O André, né, desde 2005, quando ele tinha voltado de Barcelona e tal, e a Yara me mostrou na Casa Cor um trabalho dele, eu adorei, um desenho que começava e terminava com a mesma linha, uma coisa, vários sons. Era tão lindo. Eu digo, é a família cultural que a gente tem, né? Que todos são envolvidos. E daí foi virando, sabe, vai virando uma relação muito próxima, porque é aquilo que eu te falei, o artista não, ele tem que fazer a carreira dele, ele tem que ir atrás de exposições, ele tem que ir ver museus, tem que ir atrás de livros, mas a gente tá junto. Né, apoiando, dando suporte e comercializando para ele poder viver também da obra, né? Porque um problema que eu tive muito sério foi me convencer que uma galeria tem que vender. Porque eu achava que meu papel era mostrar. Eu tinha que mostrar a obra de arte, eu tinha que mostrar os artistas. E ficava meio assim. A gente tem que viver o nosso propósito, mas a gente precisa viabilizá-lo. Mas tem que viabilizar. Até que mas antes eu era casada, aquele dia, ia indo, né? Ia indo. Até o dia que fiquei assim, mas espera aí, né? Não é bem assim, né? A gente tem que vender, tem que... E os artistas querem vender, querem trabalhar. Querem para poder viver disso, sim, né? Sim, lógico. E daí foi quando caiu a minha ficha, já faz tempo isso, mas caiu a ficha de que era um negócio, que é uma empresa que tem que movimentar, porque dentro dela vivem 4 pessoas e os artistas precisam viver, é um negócio. Um negócio lindo que eu amo, mas que... Mas é um negócio. E não tem nada demais, né, de errado nisso. Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Sim. E a gente, nossa, quantas pessoas a gente já ajudou no sentido assim de desenvolver e de ir em frente. Acompanhar a carreira, o trabalho, a maturidade, né, profissional. Ver o artista subindo, sabe, realizando o seu desejo de ser artista, né? Então, isso é muito, muito gostoso. E muitas dessas coisas que a gente conversou aqui vão estar no livro? Vão. Para quando a gente pode esperar o livro? Então, eu não marquei a data. Eu tô ansiosa já. Não, você ganha antes. Não, mas vai ser final do ano. Eu acredito que final de novembro. Não vai ser projeto 2025, ainda em 2024 a gente conclui. Tem que ser agora. Que bom. Tem que ser. Até porque não pode virar, são os 40 anos. Não, são 40, ano que vem é 41. É outro assunto. São outras coisas que você vai estar inventando. Porque você é uma alma muito inquieta, né, Zilda? A gente vê que você sempre está envolvida com coisas novas, fomentando coisas diferentes. Eu acho que esse teu lado muito incansável e muito curioso que te traz muita vida. Curioso, né? A gente percebe muito curioso, isso. E eu acho que isso também veio muito assim do meu pai, da minha mãe, do tio Alex, né, que foi um segundo pai para mim, meu tio com quem eu morei em Londres e que foi a pessoa que, na verdade, me fez ver que eu queria era ficar no meio da arte, né? Que um dia eu estava lá em Londres com ele, eu tinha me formado em psicologia, estava lá estudando inglês, e ele me olhou e falou assim, o que você vai fazer quando voltar para o Brasil? Falei, vou trabalhar com psicologia, né, tio, vou voltar. Ele ficou me olhando, nós dois tínhamos tomado vinho, estávamos conversando depois do jantar, aí ele me olhou bem e falou assim, tem certeza? Falei, tio, eu me formei, 5 anos de faculdade, meu pai é psiquiatra. Minha mãe psicóloga, vou trabalhar com meu pai, lá em São Paulo. Não sei.
E por quê? Olhe bem para você e o que você gosta da vida. Você se imagina sentada num escritório ouvindo problemas dos outros o dia inteiro? Falei, não. Você gosta do lado bom da vida, você gosta de arte, você gosta de festa, você gosta de gente, de estar com pessoas. Acho bom você repensar. Se eu fosse você... Nunca na minha vida eu percebi tão rápido que ele tinha razão. Mas como galerista, você também tem um lado psicóloga, né? Claro, não. Eu estudo psicologia até hoje. Sim, e para entender realmente assim, o que o cliente, o arquiteto buscam quando eles entram na galeria, o lado psicóloga não foi... Eu adorei ter feito. Não, eu tive uma época que eu ficava assim, por que eu não estudei arte? Por que eu não fiz administração? Mas isso tudo você vai aprendendo, vai correndo atrás, né? Vai estudando. E psicologia eu não estudaria, né, hoje, assim, não ia fazer uma faculdade. Então, tá tudo certo, foi bom. Eu acho que eu utilizo isso todos os dias. Todos os dias e acho que nem eu utilizo, isso é para a vida, né? Fazer psicologia é conhecer de pessoas, né? Porque a partir do momento que a gente conhece, né, um pouco mais sobre as relações humanas, nós nos tornamos Fica mais empáticos. Fácil, porque a gente percebe que todo mundo é gente. Todo mundo tem seus problemas, que a pessoa, às vezes, quando está falando alguma coisa que te desagrada, coitada, ela está falando dela mesma, e a gente pode, de repente, pensar, puxa vida, não é para mim. Ela tá, deixa falar. Deixa falar. Bom e por não tão bom, a gente começa a descobrir que de perto, bem de perto, ninguém é normal. Ninguém é normal, nem a gente, graças a Deus. Mas daí eu sei que com essa história do meu tio, ele falou assim, acho bom você arranjar outra profissão. Eu falei, como assim? Tire o proficiency, estude bastante, né? Eu estava já estudando inglês. Faça o proficiency, quando você voltar para o Brasil, você tem uma profissão, você pode ser tradutora, pode dar aula. Menina, você acredita, eu fiz o proficiency em 8 meses, eu depois fiquei mais tempo lá, trabalhei em Londres, e viajei um monte. E quando eu voltei, no dia seguinte, a dona Luísa Gon, que era da cultura inglesa, ligou para minha mãe e falou assim, é verdade que a sua filha chegou de Londres e tem o diploma proficiency? Minha mãe falou, é. Ela não quer dar aula na cultura? Eu arranjei emprego no dia que eu cheguei, no dia seguinte. Aí fiquei 2 anos dando aula na cultura. Dando aula de inglês, olha só. Então, realmente, eu mudei. Ele conseguiu que eu mudasse, né, voltasse com uma nova profissão. Aí a vida foi se encarregando. E agora, estou eu aqui hoje, comemorando meus 40 anos de uma trajetória maravilhosa, com um livro que vai ser lançado até o final do ano. Que não tem título. E muito sucesso. Que ainda não tem título. Não, achei que você não podia contar pra gente. Não, não tem. Eu falo pro jornal. Não tá guardado as 7 chaves ainda. Precisamos ver um título. Ah, pode deixar, a gente faz de dentro pra fora. Falei, tá bom. É que nem um nenê, né? Na hora que você vê a carinha, você vai dizer, tem cara de esse título. É. A minha segunda filha, a Gabriela, eu fiz assim. Tinha 2 nomes. Aí falava, mas qual nome? Mas qual nome? Quando nasceu, eu olho pra cara dela e digo... Até o dia do nascimento você não sabia. Quando eu olhei, eu falei, era Maria Eugênia ou Gabriela, mas tinha Priscila. Eu falava, Priscila e Maria Eugênia não combinam. Aí, quando eu olhei, eu falei, ela tem cara de Gabriela, bem loirinha. Lindo nome, e ela é uma boneca, né, até hoje. Zilda, eu só tenho a te agradecer por esse papo maravilhoso, né? Tão divertido, tão repleto de leveza, de informações. Foi muito bom a gente reviver, né, a tua trajetória um pouquinho. Não vejo a hora de conseguir, né, ler o livro. Que você vai estar lá, né? Com toda certeza. Não, você vai estar no livro. Não, no livro também. Tem a sua carinha no livro. Que bom. Porque daí tem fotografias de muita gente. Deve ser uma retrospectiva bem grande. E no dia eu quero estar lá, te prestigiar. Nossa, vai ser... Eu tô muito ansiosa, porque eu acho que realmente esse livro vai ser um marco para o nosso mercado. Tanto o segmento Art Decor, que você trouxe tantas contribuições, como o de arte, que a gente não está nem falando só de arte local, né? A gente está falando de uma mudança de mentalidade que você trouxe junto com outros profissionais maravilhosos da nossa área realmente para a arte contemporânea no Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo delicioso com a Zilda. Nós vamos deixar aqui para vocês o Instagram da galeria. Vamos colocar as informações de quando o livro vai ser lançado, como vocês fazem para ter acesso ao livro, e espero que vocês curtam muito como a gente. Certamente, acompanhar a trajetória da Zilda, para quem gosta de arte e para quem gosta de arquitetura e decoração, é um conteúdo muito rico e muito fascinante.
Obrigada, Amélie. Nossa, emocionante, muito bom poder lembrar disso tudo e conversar. Está sendo um ano muito emocionante para mim. E eu espero que isso a gente possa passar para outras pessoas. Faltam 3 meses para terminar ainda. Ainda tem muita coisa boa para acontecer. É verdade. Então, conversei com Zilda Fraletti. Na semana que vem, trarei para vocês um conteúdo maravilhoso também, sempre relacionado ao mercado de arquitetura e decoração, com o arquiteto Ivan Wodzinski. Até lá!